Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão aí desta sexta-feira, dia 5 de abril. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique, sou analista técnico aqui na DV e vou acompanhá-los aí no fechamento de mercado no dia de hoje. Vamos falar sobre o Bovespa, que caiu aí 0,5% praticamente, tentou perder de novo aquele suporte dos 126.600 pontos, segurou na região aí, vamos comentar no detalhe sobre o índice, sobre o mini índice, mini dólar, DI, Petro, Vale, as recomendações swing trade e também os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem e também o ativo que foi solicitado pelo assinante da DB Invest lá dentro do aplicativo, tá bom? Um ativo bem peculiar aí, então eu vou comentar ele primeiro e eu falo novamente que é um pedido aí do assinante lá do app, tá bom? Bom, vou rodar a vinheta aqui, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente no canal. E nos comentários aí embaixo, aproveite, se você está assistindo, muito provavelmente não vai ter pedido para segunda-feira, então a chance do seu pedido ser atendido é gigantesca, tá bom? Falo verdade aqui, tá? Então bora lá. Simbora então, minha gente. Para quem pulou a vinheta aí, por gentileza, não esquece do joinha aí para ajudar a gente aqui no canal, tá bom? E nos comentários aí, é só deixar o seu pedido para análise de fechamento ali de segunda-feira. Ibovespa no dia de hoje aí 0,5% de queda, tentando mais uma vez perder a região de suporte dos 126.600 pontos, mas falhando aí na tentativa mais uma vez, tá bom? A gente vê aí o Ibovespa vindo para fechar com queda de 1% na semana e ainda dentro desta indefinição aqui no curto prazo, tá? Então, seguimos dentro deste contexto sem tendência nenhuma, tá bom? Ou seja, segue aí travado o índice, tá? Agradeço aí pelos comentários de ontem, quando eu falei, né, sobre muita gente aí tá se complicando, né, nesse período aqui, dos últimos 2/3 meses aí do Ibovespa, né? Realmente é um momento que requer muita atenção mesmo, tá? Teve alguns outros comentários aí, mas enfim, não vou nem comentar sobre eles. Então, assim, segue numa indefinição de mercado, podendo romper aí a linha de tendência de baixa que vem sendo apresentada, ou até mesmo aí o suporte. Se perder o suporte, vai ter um lá na região dos 123 mil pontos, praticamente. Ou se romper aí a resistência, né, basicamente essa linha de tendência de baixa aqui, pode buscar os 130 até os 132 mil pontos ali. Falando agora do mini índice, na sessão de hoje aí vem para fechar, deixa eu ajustar aqui a questão desses desenhos aí, né? Tirar eles aqui para conseguir visualizar. Pronto, agora sim. Mini índice aí vindo para fechar com queda de 0,67 e aqui sim, pessoal, tá vindo para fechar abaixo realmente aí, confirmar o menor fechamento desde janeiro, tá? Desde janeiro não ocorre aí um menor fechamento aqui abaixo, basicamente aí da região dos 127.200, olha só. Não teve nenhum outro fechamento aí abaixo. Algumas vezes oscilou, mas nenhuma fechou abaixo. Vamos ver se vai segurar aí embaixo desse nível de preço. Gráfico de 120 minutos, a gente teve aí a abertura um pouquinho mais compradora, chegou até a subir na sessão, a esboçar uma reação na ponta compradora, mas se acabou devolvendo aí, chegou a cair 1.600 pontos e basicamente continuou no movimento de baixa com uma volatilidade ali dentro do intraday. Aqui no 120 minutos, pessoal, está próximo dessa região de fundo anterior, aí sim tem um fechamento. Caso seja pedido aí os 126.600 pontos, pode sim esboçar aí a continuidade desse movimento. Seria interessante se de repente, para a continuidade do movimento de baixa, tá? Se abrisse aí um gapzinho de alta na segunda-feira e já gerasse um sinalzinho de topo, que seria basicamente aí abrir na marra aí com uma correção já em direção à média. Ou até mesmo aí vai de fato até a média, gera um sinalzinho de topo e depois caminha. Mas se já abre ali com um gapzinho, fica mais interessante para a gente já tentar abrir a venda logo no início do pregão. Tá bom? Então, de qualquer forma, ainda sou um pouquinho mais vendedor aí de índice. O dólar, na sessão de hoje, apresentando aqui uma alta, tá? De 0,2%. Basicamente, chegou a cair aí na sessão algo próximo de 0,6% e conseguiu se recuperar, já enfraquecendo a sinalização de topo que tinha sido apresentada por aqui. Então, já voltou para cima da máxima do pregão de ontem e se voltar para cima do 108 aqui, já reverte esse sinalzinho de topo.
E aí a próxima resistência vai ficar ali na faixa dos 115, tá, pessoal? Nessa região de máxima. Então, Fair Value Gap por aqui. E depois ali o maior fechamento no 187. Entre 20 minutos, a gente teve aí o dólar abrindo aqui basicamente aí num leve gapzinho de baixo, foi lá embaixo e aí depois conseguiu se recuperar. Eu tentei 2 compras aqui no dólar hoje, bem nessa região aqui dos 56 mesmo. Infelizmente, não consegui levar, tá, pessoal? Tomei os 2 stops nas 2 tentativas e depois andou aí 29 pontos, basicamente 30 pontos. Tá dentro ainda do movimento e pode esticar até a região do 103 ali, tá? Seria interessante também se de repente apresentar só um candlezinho aqui de correção e depois já acelerar seu movimento de alta. De qualquer forma, aí eu sou mais comprador de dólar, principalmente acima da região do 0,70, tá bom? Mais detalhes aí, segunda-feira, a partir das 8h45 da manhã, na sala ao vivo aqui dentro desse canal. DI, na sessão de hoje, apresentando aí alta de 0,8%. E, deixa eu colocar de volta aqui agora. E aí sim, pronto, fugindo aqui do canalzinho de alta, tá? Ou seja, acelerando aí o movimento. Estranho, né? Achei que estava melhor desenhado aqui, mas enfim, acelerando aí um pouquinho o movimento e vindo buscar a região da média móvel de 200 períodos aqui no gráfico diário. O semanal acelerando um pouquinho mais o movimento, vamos ficar de olho aí, pode ser que o semanal tente esticar lá na média do mensal a partir de agora, tá? Nos 10,5 aí, em termos de juros, né, no caso. Então, vamos ficar atentos se de repente aí não gera um sinalzinho de alta acima da média de 200 aqui no diário, e isso reforçaria bem o verso de poder caminhar realmente ali em direção aos 500, tá bom? Bastante mesmo, se tivesse esse sinal de alta acima dessa região. De qualquer forma, o movimento aí esticou um pouquinho, temos um candle de força, pode aí corrigir aqui nas próximas sessões para depois tentar acelerar e romper aqui essa região. Então, fiquem atentos com relação a isso, tá? O viés é um pouquinho mais positivo, apesar da resistência aqui no DI. Small Caps, na sessão de hoje apresentando queda de 0,56, então enfraquecendo aqui a sinalização de fundo que foi apresentada ontem, a tentativa aqui, apesar da fraqueza, ter devolvido tudo aí. E se perder a mínima aqui, pessoal, vai reforçando então aquela expectativa de voltar lá no 116 que a gente comentou aí. O que a gente vem comentando na realidade, né? Se perdesse aqui a região das médias e gerasse aqui a reversão desse fundo. Tá realmente aí desenhando, esboçando esse movimento nos próximos pregões. Portanto, cuidado aí com o índice de small caps, tá bom? Falando agora de Petrobras, pessoal, na sessão de hoje tivemos uma alta de 0,58, ainda segue dentro da sinalização de topo por aqui, seria interessante se tivesse aqui uma correçãozinha de pelo menos mais 2,500 aí nas próximas sessões, para quem tem interesse em compra de curto prazo, ter um stopzinho menor aí na operação, tentando pegar aí a continuidade do movimento para quem sabe buscar aí o fechamento do gap lá nos R$ 40,27, tá? Mas por enquanto ainda passa por esse processo de correção e o suporte permanente aí nos 37,50, basicamente. A Vale, na sessão de hoje, apresentando uma... Opa, falei Vale, cliquei em Marfrig, não sei porquê. A Vale apresentando uma queda de 1,09%, mais uma vez aí deu continuidade no sinalzinho de topo que havia sido apresentado. Como mencionado, a expectativa era de poder vir buscar essa região e veio mesmo, tá? Semanal vem fechando bem mal, né? Tentou esboçar um sinal de fundo, devolveu, foi tudo. A chance de perder essa mínima e buscar níveis mais abaixo é muito maior agora, tá? E lembrando, temos esse gapzinho lá na faixa dos 58,46, que a gente já vem comentando sobre ele aí faz tempo, né? Então ainda temos essa expectativa, essa maior probabilidade de um fechamento de gap aí, não só de preço, mas também de corpo aqui, tá? Nas próximas sessões, quem sabe aí na próxima semana, tá bom? Então, Vale segue ainda no viés mais baixista e começando a entrar naquela região de 57 a 54, dá para ficar de olho aí no médio a longo prazo para uma tentativa de compra, tá bom? Falando aqui agora das recomendações swing trade, pessoal, começando aí por o GPA3. Eu tinha aberto uma compra aqui ontem, enquanto ainda estava bem, chegou a andar um pouco a favor depois, mas acabou fechando mal. E o meu stop estava posicionado aqui embaixo. E aí hoje acabou acionando a minha saída, infelizmente, tá? Então, estou de fora já da operação de ultrapar. Tive uma perda aí sobre o capital total de menos 0,5%, tá bom? Então, basicamente aí pulando fora já de GPA3 aqui no swing trade. Sigo posicionado em GUAR3, que na sessão de hoje fechou com queda de 2,44.
Apesar aí da queda, se manteve acima da média e as máximas são descendentes por aqui. Então, se gerar um sinalzinho de fundo na semana que vem, pode até abrir compra para quem está de fora e reforçaria um viés positivo aí para a minha operação. Estou comprado ainda. Gemat, sigo comprado também, no dia de hoje aí alta de 0,37, foi quase no meu stop e acabou vindo para fechar aí levemente positivo. E Marfrig, que no dia de hoje aí apresentou alta de 0,2, chegou a subir mais na sessão, algo próximo de 2% e acabou devolvendo, mas sigo posicionado ainda na compra, tá bom? Agora começando aqui a atender os pedidos de análise, começando aí pelo do assinante lá dentro do aplicativo da Invest, o pedido dele aí foi de SBSW, tá? Sibani, eu não sei se eu estou falando corretamente, tá? Mas é Sibani Gold, tá bom? Ou Sibane Gold, né? Enfim, aqui no curto prazo nós já temos uma tendência de alta aqui que foi retomada, tá? Vinha de uma tendência de baixa, ela foi anulada, depois apresentou aqui um rompimento de pivô. Então temos uma tendência de alta no curto prazo caminhando em direção aos 5,50. Se no seu caso você estiver comprado, faz sentido manter a posição, tá bom? 5,50 aqui é próximo à média do mensal. Bateu aqui, se corrigir fraco e continuar o movimento, pode caminhar em direção aos 6,50, que seria a média ali do gráfico semanal, tá? Poderia começar a esticar o movimento. Começou forte aqui, essa semana deu uma acelerada aí, então vamos ver se não vem pelo menos para romper esse último topinho aqui, falando de médio prazo, no 5,82. Se for para abrir compra, aí teria que aguardar uma correção acima da média e um novo sinal de fundo ascendente, tá bom? Não vejo compra neste momento, apesar do movimento e da tendência de alta. CEMIG 4, na sessão de hoje aí uma leve queda aí de 0,54, o papel ainda precisa corrigir aqui para quem está interessado em compra, tá? Então não vejo compra ainda de swing trade no papel, tá bom? Para quem comprou aqui, por exemplo, vai ficar meio complicado. Ou ajuste o stop muito próximo, ou corre o risco de ser estopado aqui muito próximo de um sinal de fundo ser apresentado, tá? De a forma que eu não via compra. E aí, vamos ficar atento, próximo dos 12,50, sinal de fundo ascendente abre essa possibilidade. Está bem esticado, tendência de alta no curto, médio e longo prazo. B3SA3, na sessão de hoje, aí, alta de 0,33, papel aí abriu no gapzinho de alta, ficou sendo negociado aí acima da média, veio para fechar levemente abaixo, tá? Mas ainda dentro da sinalização de fundo que foi apresentada por aqui, tá bom? Se ficar fraquinho aqui em cima da média e gerar uma superação de máxima, quebrando sequência de máximas descendentes aqui, dá para a gente ficar uma comprinha aí com stop curtinho, tentando pegar algo até a região dos 12,60 a 12,70 aqui, tá? Basicamente. Tentando, basicamente, né, mesmo antecipar até mesmo um sinalzinho de fundo ali do gráfico mensal, tá bom? Mas seria essa tentativa aí para um perfil um pouquinho mais arrojado aí ainda, tá? A tendência permanece de baixa aqui, no curto e médio prazo. No curto prazo, perdão. No médio prazo e longo prazo está indefinida. JHSF3, na sessão de hoje, queda de 1,26%, papel corrigindo aqui depois dessa esticada, estilingada aí de 2 pregões. Se manter aqui em cima dos 4,60 e gerar sinalzinho de alta, que abre possibilidade de compra, tentando pegar a continuidade do movimento aí, tá? Essa linha não significa nada, então estou tirando ela. Teria resistência aí na região dos R$5 e depois ali a faixa dos 5,50, tá bom? Mas seria mais interessante se tivesse pelo menos mais um candlezinho de correção aqui na segunda-feira e uma aspiração de máxima na sequência, tá bom? Falando de PETS 3, na sessão de hoje aí queda de 2,7 e anulando a sinalização de fundo que havia sido apresentada. Portanto, sinalzinho de saída para quem abriu a compra aqui em PETS 3 e o sinal do semanal de topo da semana passada deu realmente continuidade e fechou abaixo da média móvel aqui de 3 períodos lá no semanal. Então, azedou mesmo aí o caldo de PETS 3, tá? Essa região de fundo, basicamente esse fundo, né, dos 3,90 é o nível de suporte. Se perder aqui essa mínima que seria deste fundo aqui, aí fica pior ainda, tá? Nos 3,73. Então fiquem atentos, não tem mais realmente sentido estar posicionado na compra de curto prazo e médio prazo. Rap Vida, na sessão de hoje aí uma leve queda de 1%, dentro ainda do movimento de alta, tentou esboçar aí continuidade do movimento em direção à média de 200 períodos, permanece inclusive, né? Como não perdeu o mínimo aqui, não enfraqueceu, nem tirou aí o movimento de alta que vinha sendo apresentado, tá? Então a gente ainda está dentro dele com a expectativa de ter o teste na região
dos 4,22. O que ficou positivo para essa semana foi a reversão do sinalzinho de topo que havia sido apresentado. Tá? Então, isso ficou bem legal mesmo. Aí. Ganhando a região dos 4,20, pode esticar até a região dos 4,50 até 4 ali e 80, tá bom? Cogna, na sessão de hoje, aí uma leve queda de 0,44, segue aí dentro do movimento de baixa, tá? Não vejo motivo de compra, também não vejo motivo de abrir venda neste momento, tá? O papel aí não tem uma boa relação risco-retorno para nada neste momento aqui. Para compra não vejo essa possibilidade e para venda também não, né? Já esticou, então seria aí mais interessante se tivesse um leve repique aí na média com sinalzinho de topo mais próximo da resistência, que no caso seria a região dos 2,40, tá? Mas perdeu um nível importante de preço aqui, não consigo segurar em cima dele aí, infelizmente. YouTube, na sessão de hoje, aí apresentando uma leve queda de 0,18, perdendo a mínima do candle de ontem, dando sequência aí na correção semanal, perdendo aqui a região da média, vindo para confirmar o fechamento abaixo aí, então a chance aí de poder ter a continuidade, falando de médio prazo agora nessa correção, aumentou. Portanto, fiquem atentos, tá? Se tentar se recuperar aqui, gerar novo sinalzinho negativo, abre possibilidade de venda, tentando pegar continuidade no movimento. Próximo suporte, em termos de gráfico diário, seria na região dos R$ 31,10. Embraer, na sessão de hoje, queda de 0,6%, segue dentro do movimento de correção, caminhando em direção à média aí nos R$ 32,00, basicamente. Testou aí essa região, gerou sinalzinho de fundo acima dela na semana que vem, cabe compra, tá? O ponto negativo é que perdeu o mínimo ali no semanal, então seria aí uma compra com bem menos capital, tá bom? Mas, como está bem forte aí a tendência de alta, ainda assim daria para arriscar, de certa forma, tá? Então, apesar da correção, segue ainda bem positivo aí o papel. Uzi Minas, na sessão de hoje, queda de 2,55, gerou uma sinalização de topo na mesma região de topo anterior. Kaique já é um topo duplo? Não. Eu também não caracterizaria como um topo duplo, tá? Porque basicamente não veio de um movimento de alta anterior, por exemplo, não aconteceu lá em cima, né? Vem e apresenta aqui no final deste movimento. Na verdade, está dentro de um movimento de baixo e aí fez isso aqui, né? Então, assim, mesmo que perca essa região aqui, eu não consideraria um topo duplo, tá? Tem suporte aí nos 9,73. Pode até bater aí, tentar esboçar a reação compradora novamente, mas a partir de agora eu só olharia para compra acima dos R$10,40, tá? Precisaria voltar para cima desses dois níveis de topo anterior aqui. E se perder os 9,70, se perder a região dos 9,70 aqui, aí fica complicado, tá? Aí pode esticar um pouquinho mais aí o papel, por exemplo, podendo buscar a região dos 8,80 lá, falando de médio a longo prazo, no gráfico mensal. E por fim, pessoal, mas não menos importante, Suzano, na sessão de hoje, aí queda de 1,7, veio buscar a região da média móvel, aí, finalmente, né, depois de estiringar aqui para cima, a última vez que testou a média foi aqui embaixo, aí agora testou de novo, aí, depois, o último teste faz basicamente aí 32 dias, né? Não perdeu mínima no semanal, apesar da correção aqui em 3 candles, e pode gerar sinalzinho de fundo ascendente na semana que vem. Portanto, fiquem atentos, cabe compra aí de swing trade no papel, sim, tentando pegar a continuidade do movimento. Está bem forte aí, tendência bem estabelecida no curto, médio e longo prazo também, tá bom? Então era isso que eu tinha para comentar aí com vocês, espero ter ajudado aí de alguma forma. Um excelente final de semana aí para todo mundo e segundona estamos de volta, combinado? Um grande abraço a todos e até mais.